Daí. Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos nessa nossa tarde de bate-papo, estreando aqui no Facebook do KJ Advogados, junto com o meu amicíssimo e super colega adorável, Dr. Tárcio Coutinho. Boa tarde, Tárcio, tudo bem? Tudo ótimo, Karina, tudo ótimo. De fato, uma honra muito grande poder dividir uma conversa de alto nível dessa com você participando. Me orgulha demais. Você é uma das maiores conhecedoras de holding familiar do Brasil. Me encanta poder participar e bater um papo contigo, principalmente para a gente levar informação para as pessoas, né? Porque é um assunto muito desconhecido. Ninguém sabe ainda, penso que é coisa para milionários, etc. Mas ao longo da conversa nós vamos discorrer sobre o assunto. Certamente nós vamos deixar coisa muito clara para que as pessoas busquem os seus advogados, os seus conhecidos, que possam realizar suas holdings e ter uma vida mais tranquila. É isso aí, Tárcio. Vamos tentar ajudar aí o pessoal, né? Trazer aqui o mais amplo conhecimento, tudo que a gente consegue trazer de forma gratuita e, assim, para disseminar a informação, porque, como eu sempre falo nos meus vídeos, informação é poder. A gente precisa passar isso para as pessoas, para que os brasileiros não deixem as coisas para a última hora. É um hábito ruim, né? Mas a gente tem que melhorar isso, e a gente tem que fazer com que as pessoas, tendo conhecimento, consigam melhorar e planejar suas sucessões. Mas antes da gente entrar, Tárcio, gostaria muito que você se apresentasse, falasse da sua área de atuação, porque você não trabalha só com holding familiar, né? Além de você ser um excelente profissional nessa área, você também tem outras atividades aí dentro da advocacia. Então, fala um pouquinho aí da sua experiência e se apresenta aí para o pessoal. Bom, eu vou ter que revelar mais ou menos aqui que eu já sou formado há cerca de 30 anos, né? E desde o início da advocacia, eu comecei lá com aquela clínica geral do direito, tal, louco para atender clientes, resolver o problema deles, etc. E ao longo do tempo, eu cheguei a fazer até júris. Então, eu achava uma delícia, achava emocionante poder fazer júri e tal, eu gostava bastante. E um campo de atuação mais aberto, mais amplo. Mas eu comecei a sentir que isso não trazia nem segurança para o cliente, nem para mim profissionalmente. E aos poucos eu fui percebendo também que o judiciário é um sistema que a gente pode caracterizar como um sistema falido. Até acho que é interesse do Estado que seja dessa maneira. E eu comecei a atuar em ações mais administrativas, extrajudiciais. Então, fiquei 12 anos aí na lei de incentivo, continuo, tenho um departamento do escritório que ainda cuida das leis de incentivo, sob o meu comando, inclusive, principalmente lei de incentivo ao esporte, já atendi 6 campeões olímpicos, inúmeras federações, confederações, é maravilhoso. Então, você veja, a gente sai de um campo contencioso lá, cuidando até de homicídios, né, no tribunal do júri, mas por amor à matéria de direito penal e tal, e a gente acaba trabalhando num outro segmento, que são pessoas felizes, pessoas que vão praticar esportes e tal, então, querendo colocar crianças na inclusão social, e eu fiquei nesse campo de trabalho todo esse período, até conhecer a holding, me apaixonar por ela, por conta de um amigo que tinha necessidade de fazer um planejamento sucessório, por ter já sofrido com inventário anteriormente. E aí eu, pesquisando, descobri o sistema de holding e desde então, aí já um bom período, a gente vem trabalhando e atendendo pessoas do Brasil inteiro também, da mesma forma que era com a lei de incentivo, já tem essa prática de ter o cliente na lei de incentivo e ter o cliente no Amazonas, a Santa Catarina, assim, é uma infinidade, é uma enormidade. Não cheguei nos extremos, mas eu tô chegando lá. E aí a holding é um outro assunto apaixonante. Já tem gente no escritório querendo trabalhar com holding também para progredir intelectualmente, etc., estagiário e tal. Então, é um sistema apaixonante, maravilhoso e que tem um campo de trabalho absurdamente grande, enorme, muito grande mesmo, que as pessoas
não tem esse conhecimento. Então, eu acho que é obrigação nossa, obrigação do advogado, concedi uma entrevista outro dia na TV OAB sobre isso, é levar o conhecimento às pessoas. Então, eu falo demais, hein? Não, imagina, a gente está aqui para isso, né? E é muito legal essa tua transição, né? Porque você passou, como você comentou, você passou de uma área que é uma área tensa, uma área normalmente triste, né? Que é o direito criminal, para a lei de incentivo ao esporte e à cultura, e agora também numa área que gera muito mais alegrias do que tristezas, né? Porque a gente trabalhar com planejamento sucessório, a gente leva coisas boas para as famílias. Não é só como fazer um inventário. Quando a gente chega num momento de fazer um inventário, né, Tarso? A gente está numa situação onde a família está fragilizada, porque teve a perda de um ente querido, sempre é dolorido, complicado, nem sempre as pessoas daquela família possuem recursos financeiros para conseguir pagar aquele inventário. E quando a gente trabalha com planejamento sucessório, a gente consegue fazer isso em vida, a gente consegue fazer isso quando as pessoas estão bem, e é muito mais gratificante, né? Não que a gente não goste de fazer um inventário, né? Eu falei isso numa live que eu fiz com outro colega nosso na semana passada. É ótimo para um advogado fazer um inventário. É um processo que rende bons honorários, é um processo relativamente, falando em termos do advogado, para o lado do advogado, é um processo que não é um aspecto tão complicado, e apesar de demorar para caramba, né? Mas quem sofre mais com isso é a família e não o próprio advogado. Mas quando a gente faz um planejamento, a gente está ali junto, né? A gente está na alegria com o cliente e a gente leva uns resultados mais positivos. E é também muito bom a gente ficar feliz, né, com isso. Agora, vamos lá, Tarso, falando aí sobre a questão que nós vamos discutir hoje, que é, propriamente dito, o planejamento sucessório, né? Fala aí um pouquinho para a gente o que é essa história de holding familiar, como que isso daí serve de planejamento, como é que a gente trabalha com isso? Vamos falar para o pessoal aí como é que funciona essa forma de planejamento sucessório. Bom, eu costumo falar sempre que o inventário, ele é o velório prolongado da família. Enquanto não se tem a definição do inventário, aquela família vai sofrendo com o andamento processual, que acaba sendo, de fato, um velório, né? Então, é algo que tem que ser evitado. Eu acho que isso aí, até para proteção da família. Veja, nós temos alguns casos aí que foram noticiados nesse último final de semana, em grande rede nacional de televisão, falando sobre problemas que os inventários vêm gerando, de cantores famosos aí, como citaram Agnaldo Timóteo e o Vando, por exemplo. No caso do Agnaldo Timóteo, ele deixou um testamento para uma filha que está sendo reconhecida em juízo, etc. A filha vai acabar sendo reconhecida, sendo adotada pós-morte. O do Vando tem lá questões muito graves também de brigas de família, irmãos que já não se falam, etc. E a questão do planejamento sucessório via holding familiar, ele vem a evitar essa ideia de abertura de inventário. O inventário não vai existir, porque tem a velha máxima de que o morto não tem que ter bens. E é verdade, você vai ter que ter lá o terno para deitar, né? Aquele vestido bonito para deitar e acabou, é o que vai acontecer. Não vai levar nada. Se não fizer um planejamento sucessório anterior, vai acabar gerando problema na família. Essas brigas que estão tendo, essa moça que está sendo adotada tem um processo em andamento de adoção do Agnaldo Timóteo, a menina acho que tem 14 anos de idade, ela teve que fugir de casa por estar sendo ameaçada porque existe um testamento no qual ele deixou 50% dos bens para essa menina, né, para que era sua filha. Então, a forma de evitar esse tipo de problema é com planejamento sucessório, levando a informação para as famílias, criando o sistema de holding. A gente pode apresentar inúmeras situações.
Aí você vai até poder descrever claramente. Nós temos inventário, doação, testamento e sistema de holding. Me mostra um panorama de custo disso para que as pessoas tenham ideia da economia que é feita com o sistema de holding. Exatamente. Aí para o pessoal que ainda não viu nenhum dos nossos vídeos, que está chegando agora nessa live, não está nem sabendo direito o que a gente está falando, quando a gente fala de holding patrimonial, holding familiar, a ideia é a gente transmitir o patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, dentro dessa pessoa jurídica, será feita a doação das cotas dessa empresa para os herdeiros, que podem ser os filhos, né? Ou pode ter ainda alguma outra pessoa que possa ser contemplada, o que poderia acontecer também num testamento. E como que funciona? A gente transmite isso para a pessoa jurídica, é feita uma doação dessas cotas, porém com reserva de usufruto. Então, o que a gente fala, o patriarca ou a matriarca, o dono verdadeiro do patrimônio, ele vai ter toda aquela fruição do bem. Então, se ele passou um imóvel para dentro da empresa e ele doou as cotas dessa empresa para o filho, ele vai continuar recebendo, por exemplo, um aluguel, caso esse imóvel seja alugado, ou ele vai poder dar esse imóvel em garantia, enfim, porque a gente coloca diversas cláusulas nesse sistema que protegem, e protegem não só contra terceiros, mas, por exemplo, há uma incomunicabilidade com os cônjuges dos herdeiros, né? Então, se a gente fez a doação para os filhos são casados, de repente esses filhos vêm a se divorciar, os maridos, respectivos maridos, companheiros, esposas, não vão receber nada desse patrimônio, não vai haver comunicabilidade. Temos as cláusulas de impenhorabilidade, no caso de uma eventual execução contra esses filhos, no primeiro momento essas cláusulas não podem, essas cotas elas não podem ser penhoradas, né? E também temos aí na alienabilidade, que é a proibição dos filhos de venderem as cotas. Eles vão receber... Ou darem garantia também, né? Isso, eles vão receber essas cotas e eles não vão poder vender. Então, além disso, a gente tem um monte de outras cláusulas que a gente pode colocar para proteção, né? Essas são aí o grupinho que não pode faltar. Algumas outras a gente até tem como colocar opcionalmente. Mas a ideia é essa. E por que acaba sendo mais barato do que se fazer um outro sistema ou se deixar para um inventário, por exemplo? Porque nós conseguimos transmitir esse patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica por um valor menor do que a gente faz normalmente no inventário. Então, naturalmente, aplicando-se, ainda que se aplique a mesma alíquota de ITCMD, e só para esclarecer, ITCMD é o Imposto sobre Transmissões, Causa-Mortes e Doações. Então, ele incide tanto quando há um falecimento e transmissão de patrimônio nesse falecimento, quando existe uma doação de patrimônio. Então, mesmo que se aplique a mesma alíquota, como você vai ter uma base de cálculo menor, você vai ter um custo menor. E o próprio custo com um advogado, né, que é muito mais tranquilo para a gente fazer uma holding familiar do que fazer um inventário normalmente. Porque certamente, até porque às vezes o advogado, quando faz o inventário, quando ele acompanha o inventário, seguindo o livreto de tabela de honorários da Ordem dos Advogados, ele acaba levando um percentual do patrimônio, sendo que o advogado não é sócio daquela família, ele não tem que levar um percentual, já tem um Estado que leva, ainda mais o advogado. Bom, a tabela de honorário está lá para ser cumprida, né? Então, tudo bem, acaba passando. Mas só um parênteses em questão da parte que você falou sobre a incomunicabilidade, é muito importante esse detalhe que você mencionou, porque já fui questionado várias vezes por clientes a respeito disso. Porque como fica, não sei o quê, a minha filha vai casar, não sei qual que é quem é a pessoa que ela está levando, tá trazendo para dentro da família, etc. A questão da incomunicabilidade, ainda que não haja comunicação, se fosse no caso do inventário, na herança, na sucessão normal, pela via da herança, aquele marido, aquela esposa que foi agregada àquele seio familiar, ainda que não haja comunicação do bem,
após a morte do proprietário e tal, ele não vai nem necessitar de anuência do cônjuge para uma eventual venda. E, às vezes, no inventário vai precisar. Se ela receber a transmissão por meio de um inventário, ainda que não tenha comunicação, vai necessitar, deixa eu tentar ser bem claro, vai necessitar da anuência desse cônjuge para que a família possa fazer a venda do bem, etc. Então, não há, com o sistema de holding, não há qualquer ligação, absolutamente. Fica completamente isento o patrimônio apenas para o filho daquele que fez a transmissão do bem com a sua morte. E mais interessante, se você puder esmiuçar um pouquinho para as pessoas, como se dá essa transmissão? Porque a gente fala em sistema de gatilho e tal, e as pessoas não sabem o que é. O que acontece no dia seguinte ou no minuto seguinte da morte da cliente que deixou bem? Bom, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, de um inventário, a gente sabe que a transmissão, né, o herdeiro, ele passa a ser o dono daquele patrimônio no instante do falecimento. Ele passa a ser o dono, mas ele não tem o poder, ele não administra. Enquanto você não faz o inventário, você não consegue administrar. Se você tiver, por exemplo, um dinheiro em conta corrente, você não consegue ir lá e sacar esse dinheiro. A pessoa já faleceu, você não consegue. Você vai precisar de um alvará judicial, você vai precisar fazer o inventário. Com o sistema de holding, como que nós fazemos para que o herdeiro, para que essa pessoa passe já automaticamente com o falecimento a ter a administração? Todas essas cláusulas que a gente coloca nos contratos de constituição e de doação de cotas, nós colocamos, como eu falei, doação de cotas com reserva de usufruto. Então, o sócio, o filho, que é sócio da empresa, ou o herdeiro, pode não ser um filho, ele já é o dono daquela cota, ele é sócio da empresa. Mas a gente reserva para o doador cláusulas de administração permanente, cláusula de mandato, a gente reserva cláusulas de direitos políticos. Que raio é cláusula de direitos políticos? É aquela cláusula que dá direito a voto. Então, todo sócio de uma empresa, a gente está falando aqui de uma empresa limitada, tá? Então, sócio de uma empresa limitada, ele vai ter o direito a votar naquela empresa. Você tem lá uma sociedade com 5 pessoas, por exemplo, cada um deles tem o direito de votar e para que a decisão seja por maioria ou unanimidade, enfim, não pode uma pessoa decidir sozinha. E a gente reserva esses direitos para os donos reais do patrimônio, que a gente fala o patriarca, a matriarca, que colocaram o patrimônio dentro da empresa, para que isso garanta a eles realmente a total administração do patrimônio. E esses direitos, quando a pessoa falecer, então nós temos 2 situações, pensando numa família que tem pai e mãe vivos, e ambos são os administradores dessa empresa. Então, se o pai falecer primeiro, nós colocamos uma cláusula que vai permitir à mãe manter essa administração, manter as cláusulas de direitos políticos, manter o mandato, né, continuar sendo a mandatária naquele sistema e decidindo tudo. Enquanto isso, os filhos não podem fazer nada, os filhos não vão conseguir fazer nada na empresa. Somente quando a mãe vier a falecer é que vai disparar o nosso famoso gatilho, que é o quê? Aí sim, aqueles poderes de administração permanente, de usufruto, de direitos políticos, eles cessam e eles voltam para os sócios da empresa. Então, a partir desse momento, os filhos e os herdeiros, que são ali os sócios da empresa, podem administrar independente de fazer um inventário, porque eles já são os donos. Eles só não têm a administração, mas eles já são os donos daquilo. É muito diferente de um inventário. Então, assim, no segundo seguinte ao falecimento, você já pode mudar ali tudo, fazer o que você quiser. É muito mais rápido. É uma questão importante também, que seria conveniente você salientar para nós, porque às vezes o pai falece, aí a mãe fica com o controle da sociedade.
o risco da mãe, por exemplo, perder o patrimônio, etc. Há uma forma de se garantir a segurança desses filhos para que aquele pai, de fato, possa morrer em paz, digamos assim? Como assim? Desculpa, repete aí, Tarso. Eu Não, viajei. veja, morreu o pai, a mãe que começa a cuidar dos bens, da sociedade, etc., ela vai ter todo o domínio, todo o controle sobre a sociedade. Né? Então, como ficaria essa questão? Para que o pai fale assim, poxa vida, a gente tem esses bens aqui, a gente criou o sistema de proteção patrimonial para os nossos filhos. Existe alguma cláusula que possa garantir que os filhos tenham o direito a esse bem posteriormente, para que ela não venda, etc.? Sim, tem sim. Agora eu entendi qual foi o ponto aí. Só me lembro aqui, olha, nós temos uma pergunta do Adriano Dias que depois eu quero colocar aí para a gente responder, tá? Não deixa eu perder. Então, como é que funciona? O sistema de holding, além de ter todas essas vantagens, você ter uma redução de custos, você conseguir fazer isso de forma tranquila em vida, de forma organizada, a gente tem um documento que nós chamamos de acordo de sócios. Isso não vale só para o sistema de holding, tá? Isso é um instrumento que vale para qualquer sociedade, para qualquer empresa, né? As pessoas podem fazer acordos. Pode ser feito entre todos os sócios, pode ser feito, por exemplo, entre 2 sócios que só têm um interesse entre eles. E para que serve esse acordo de sócios? Ele serve para definir várias coisas. Por exemplo, ele serve para definir, no nosso caso aqui, o pai e a mãe possuem 2 imóveis e possuem 2 filhos. Tá? Um exemplo simples. Então, são imóveis de valores equivalentes, e para que não tenha necessidade de se instituir um condomínio, né, se nós fizéssemos um inventário, cada filho talvez fosse receber 50% de cada um daqueles imóveis. E aí você tem aquela situação de você precisar sempre da autorização do outro para fazer qualquer venda ou locação, enfim. Nós podemos definir num acordo de sócios, por exemplo, que o filho 1 vai receber o imóvel A e o filho 2 vai receber o imóvel B. Mas como assim receber? Não é que vai sair da empresa. Esse imóvel vai continuar sendo de titularidade da empresa, de propriedade da empresa, tá? Mas esse filho que foi destinado ao imóvel A, ele vai ter a administração sobre esse imóvel, independente da necessidade de autorização do irmão ou da irmã. Então, ele vai poder alugar, ele vai poder até vender esse imóvel, caso ele queira, sem precisar que o filho, que o irmão ou a irmã autorize. Tá? Ou uma eventual esposa, né? Ou uma eventual esposa também. Não, a esposa já falamos lá atrás que, como ela não tem comunicação, ela não apita nada. A esposa e o esposo, né? O companheiro aí em geral. Então, e aí a gente pode definir nesse acordo de sócios também que, por exemplo, a mãe é administradora total do patrimônio e tudo mais. Mas se houver um interesse, dá para se colocar que essa administração ela vai ficar limitada àquelas cotas que correspondiam a ela, e que, por exemplo, pensando que o pai faleceu primeiro, e ele já queria que os filhos administrassem conjuntamente com a mãe, talvez porque a mãe não é muito experiente, enfim. Dá para se colocar que, a partir do falecimento do pai, os filhos assumirão conjuntamente com a mãe a administração. Então, dá para você definir diversas situações num acordo de sócios. Né? Para isso que ele serve, né? E aí a gente passa uma segurança para essa mãe e também para esse pai que estava pensando lá já em beneficiar o filho e não fazer com que ele perca nada, independente da mãe seguir como administradora. Agora, vamos voltar aqui na pergunta. Só antes da pergunta do doutor Adriano Dias, aí, só uma questão. Muito bom esse tipo de papo aberto, sem juridiquês, para que as pessoas realmente entendam o que a gente está falando. A gente pode levar a informação para as pessoas de verdade, as pessoas vão ter conhecimento sobre o sistema de holding e vão ver que é muito mais benéfico para elas. Mas, prosseguindo. Exatamente. Então, olha, ele tem 2 perguntas, tá? A primeira pergunta é, se eu tiver somente ativos financeiros no meu patrimônio, eu posso fazer também a holding para fugir do inventário ou só cabe holding quando tem empresa envolvida? Quer responder essa, Tarso? Pode sim, mas por favor.
Vamos lá, Adriano. Você pode colocar qualquer tipo de patrimônio dentro de uma empresa. Você pode colocar ativos financeiros, você pode colocar veículos, você pode colocar imóveis, você pode também colocar cotas de uma outra sociedade, né? Embora nós não aconselhamos misturar, né, a questão de colocar o patrimônio da pessoa física junto com cotas de outra empresa, porque isso pode gerar um certo risco ao patrimônio, mas você pode elaborar uma outra estrutura de holding para fazer a sucessão das cotas dentro dessa sua empresa, para que não seja necessário o inventário nessa situação. Então, dá para você colocar qualquer coisa. Mas a gente sempre avalia, tá? Porque, por exemplo, veículos, embora dê para colocar, é uma coisa que as pessoas acabam trocando com uma certa frequência, você tem uma depreciação contábil que tem que ser feita a esse bem quando você faz ao longo dos anos, então, de repente, às vezes você vai colocar isso na holding e não vai ser tão vantajoso. Mas a gente estuda, sempre tem que se analisar caso a caso. O mais legal de tudo isso é que cada planejamento é feito super personalizado, porque uma família não é igual a outra, né? E todas têm um imbróglio, todas têm um enrosco. Mas são sempre imbróglios diferentes. Se não é com filho, né? é com bem, é por questão de valor de imposto na cidade, porque tem questões importantíssimas que a gente tem que levar em consideração, que a gente sempre busca o benefício econômico para a família. Quando é montado um sistema de planejamento sucessório, a gente apresenta vários quadros, né? Vários quadros, e quem vai escolher, na verdade, é o próprio cliente. Então, ele vai ver, não, eu não gostei de nenhum desses aí, eu vou ficar com o inventário mesmo. Duvido que isso aconteça, duvido. Depois que a gente apresenta os valores, né, Tarso? Eles aí sempre existem. Dá pressa. As últimas... Fala, desculpa. Não, dá pressa, e é bom que tenham pressa mesmo, porque, infelizmente, a gente já deixou de fazer algumas holdings por questão de falecimentos por conta do Covid, né? As pessoas pensam que, eu não vou morrer, não vou, mas há surpresas, há peças que a vida prega, e é importante ter atenção para esse tipo de coisa, porque depois que tem o falecimento da família, daquele pai idoso, daquele pai acamado, etc., temos inúmeras... A minha idade, por exemplo, eu tenho 56 anos. Os meus amigos todos aí que têm os pais vivos ainda, têm os pais com cerca de 80 anos de idade. Então, tem que abrir o diálogo, tem que levar essa conversa, tem que mostrar o benefício que traz. E esse negócio aí, vários colegas nossos do time Brasil tiveram problemas aí de deixar de realizar holdings, porque tiveram que abrir o inventário de surpresa. Mas desculpe alongar. Exatamente, imagina. Ele tem uma outra pergunta aqui, ó. O seguro de sucessão empresarial é uma boa medida? Olha lá, é sempre bom você ter um seguro, mas isso não te impede de fazer inventário para o resto do patrimônio que você tem. Então, você Sim. pode ter uma situação que vai melhorar de um lado, mas se você tiver outros patrimônios, outros imóveis, se você tiver qualquer outra coisa, você vai necessariamente precisar de um inventário. Não tem saída. E quando a gente apresenta a planilha para o cliente, comparando os sistemas de holding com o inventário, nós chegamos a apresentar casos onde a pessoa economizava 70%, 80% em comparação com o inventário. Se o patrimônio é pequeno, você vai falar, mas tudo bem, vai, não é lá tanto. Mas tem pessoas aí que possuem imóveis antigos, que tiveram uma supervalorização, pessoas que têm imóveis rurais, que também tiveram uma valorização absurda, né? Então, assim, para essas pessoas, elas têm um patrimônio imobilizado, mas elas não têm cash, elas não têm, às vezes, né, gente? Eu estou falando aqui que é o que normalmente acontece, né? Então, quando chega na hora de se fazer um inventário, e você precisa recolher o tributo naquele prazo, senão você é obrigado a pagar ele com encargos e os consectários da mora, você talvez tem que vender algum patrimônio para poder pagar o custo do advogado, para poder pagar o custo do imposto e outros encargos, né? Escritura, registro de imóveis, enfim, outros custos que você vai ter, que tornam o inventário muito custoso e sempre
em desvantagem em comparativo com os outros sistemas. Falando nessa segurança, não sei se quer complementar, eu tenho uma outra questão para te perguntar. Fala, Tarso. Não, é sobre famílias que têm negócios. Por exemplo, a família tem lá uma rede de restaurantes, né? Então, vários restaurantes. Aqui em Santos nós temos algumas famílias que têm vários restaurantes, etc. Como que foi? Eles são, inclusive, até donos dos imóveis que eles são, dos restaurantes que eles dirigem. Como ficaria essa situação numa criação de uma holding para uma família dessas? Seria conveniente colocar todo o negócio dentro da holding? Como faria isso? Não, assim, é imprescindível que se faça um planejamento, porque a holding, ela serve não só para essa questão de sucessão, mas ela serve também para uma proteção do patrimônio da pessoa física. Então, se você tem lá uma família que tem um negócio, que nem está comentando comigo, que tem alguns restaurantes e tudo mais. Gente, quantos restaurantes aí não tiveram que fechar por causa da pandemia? Às vezes o restaurante está bombando, e aí acontece uma situação dessas, um revés, e a pessoa se vê numa situação financeiramente desvantajosa, ela precisa recorrer aí a empréstimos, ela fica devendo, ela tem que fechar o negócio. E aí o que acontece? Opa. Se ela não fez um planejamento, se ela não constituiu, por exemplo, uma holding, aqueles bens que estão no nome da pessoa física, elas podem vir a ser atingidos. Não é regra, mas podem vir a ser atingidos. Se a gente constitui esse planejamento antes, já deixa isso organizado, e a pessoa não tem um patrimônio em seu nome, caso haja aí uma desconsideração da personalidade jurídica, o que é isso, né? Desfazer, é como se desfizesse a pessoa jurídica para atingir o patrimônio do sócio, esse sócio já não tem nada no nome dele, está tudo ali guardadinho. E isso não é fraude, gente, isso daí não é prejudicar ninguém, porque a ideia, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso hoje, vou postar aí nessa semana que eu vou postar. A gente fala de holding, mas não é blindagem patrimonial, porque blindagem patrimonial, ela não existe. Então, se você tem dívidas e acha que vai fazer uma holding, eu vou pegar então todo o meu patrimônio, vou colocar na holding, eu estou garantido, ninguém vai atingir. Não, nem entre em contato, que não é esse o objetivo. É verdade. Não é assim que funciona. A gente constitui isso, mas não adianta fugir de dívidas. Agora, se você você não tem dívida nenhuma, você constituiu a sua holding, você fez a doação das cotas dessa holding para os seus filhos, e futuramente aconteceu uma situação de aparecer uma dívida, onde você foi executado, está sendo executado. Ação trabalhista, por exemplo, né? Exatamente. Aí sim você tem essa proteção, mas você constituiu isso previamente. Então você não cometeu nenhuma fraude, você não fez isso no intuito de prejudicar um credor ou de burlar a lei. Né? Exatamente, você está protegendo, e você tem o direito de fazer isso. E você está protegendo isso dentro da lei. Então é imprescindível que os empresários, eles façam isso, porque a gente nunca sabe em que momento pode acontecer um revés. Você mencionou de restaurantes, eu tenho um colega do meu sócio que um restaurante assim super bombando, estava indo de vento em popa, e quando chegou no final de 2019, ele fez um empréstimo de R$100 mil para investir no restaurante, porque ele queria ampliar, enfim, estava indo muito bem. E ele deu em garantia, ele deu em garantia desse empréstimo um imóvel do pai. Isso foi no final de 2019. Chegou 2020, que aconteceu, pandemia, fecha tudo, o restaurante fechou, ele não conseguia entregar, conclusão. O restaurante dele fechou, ele está com a dívida dos R$100 mil que ele não conseguiu pagar, e ainda o pai dele corre o risco de perder o imóvel que ele deu em garantia como avalista. Então, olha a bagunça, né, que acontece. Se essa pessoa tivesse feito uma holding, se tivesse uma holding, por exemplo, talvez isso não acontecesse. Talvez ele conseguisse contornar essa situação, tá? Não que ele não vai pagar, a dívida vai continuar lá, ele vai ter que dar um jeito de pagar aquilo, mas não corre risco de ser vendido num leilão e ter que perder patrimônio por causa de uma situação, de um revés, né? Eu acho que é por aí.
O que eu acho que às vezes assusta as pessoas em fazer a holding no início, no começo, quando a gente fala de holding, porque a palavra já é diferente, né? Ela já não faz parte do nosso vocabulário cotidiano, então, pelo menos da maioria das pessoas. O que mais assusta, assim, na hora que apresenta lá uma proposta de trabalho, eles falam assim, mas vou ter que gastar isso aqui. Assim, não, mas você compara com valores que seriam de um inventário, né? A economia, no mínimo, são 60%. Raramente você vai economizar menos de 60%. Faz uma diferença absurda para a família. Porque aquele exemplo que a gente sempre costuma dar, a gente falando que é coisa para rico, que é coisa para milionário, etc. E aí nós temos lá aqueles exemplos de Samuel Inclusive, Klein. Inclusive, aproveitando o gancho aqui, ó, o Gil Carlos Bessa perguntou: holding é só para quem tem grandes patrimônios? Já aproveita o gancho aí para responder. Parece até que eu li, né? Parece. É que, de fato, a gente tem uma linha de benefícios, e essa linha do benefício, ela demonstra que isso é para toda a sociedade, para aquela pessoa que tem pelo menos um bem. Eu acho que ela é mais importante ainda para a pessoa que só tem um bem do que para aquela pessoa que é bilionária. O bilionário, ele nunca gasta, ele nunca quer gastar. O bilionário, ele tem informação privilegiada, porque ele é assistido por grandes escritórios de advocacia, ele tem a informação privilegiada. Fora os bilionários, quem tem essa informação privilegiada também são os políticos, coisas que a gente costuma sempre colocar nos nossos vídeos, demonstrando todos os candidatos a presidente da República da última eleição, todos têm o sistema de holding. Os deputados federais, a maioria deles tem sistema de holding, grandes políticos têm esse sistema. Mas a minha preocupação, na verdade, era com aquela pessoa que tem aquele imóvel que hoje vale 600 mil reais. Você imagina um pai que pegou e comprou esse imóvel lá atrás por cerca de 80, 100 mil reais, e aí houve uma explosão de valorização e aquele imóvel dele passou a valer hoje, depois de 20 anos, cerca de 700 mil reais, não importa. E ele tem um filho aí com essa idade de 19 anos. Aí, por infelicidade, vem a falecer. O que vai acontecer? Eu vou falar, bom, o filho vai pensar, pô, perdi o pai, bom, o apartamento é meu. Com 19 anos de idade, como é que ele vai pagar o inventário? Como vai funcionar isso? Então, a gente tem que levar essa informação para a camada mais pobre da população que possui bem, aquele que conseguiu comprar um pequeno imóvel lá atrás com a custa de todo o esforço de uma vida, e aí vai fazer o filho voltar a andar para trás, ter que vender o imóvel às pressas, desvalorizado, e talvez até ter que morar de aluguel para poder pagar imposto para o governo no inventário. Eu acho isso um escândalo, um escândalo. E nós temos aqui a questão, que até você pode me relembrar, a respeito de valores de TCMD, que tem uma proposta de aumento aqui, pelo menos no estado de São Paulo, né? O que você se lembra a respeito disso para nos esclarecer? Eu vou falar isso aqui, mas deixa eu só responder aqui a pergunta da Marci Fernandes. Ela colocou: Karina, é possível, nesse exemplo que você deu, uma fiança de imóvel que está na holding? Sim, é perfeitamente possível. O imóvel, como eu falei, o patriarca, a matriarca, eles são os administradores. Então, eles podem vender aqueles bens, aqueles imóveis que estão na holding, eles podem alugar aqueles imóveis que estão na holding, e eles podem dar como fiança. Então, de repente, ele tem lá um filho dele, ou um sobrinho dele, ou um amigo dele que fala, poxa, você não pode aí ser meu fiador? Não tem problema nenhum, ele pode colocar aquele imóvel da holding como fiança, não tem problema, tá? Voltando aqui, Tarso. Tem que ser um conhecido, bem conhecido, né? Tem que ser aquele cara, você sabe que não vai dar problema. Mas dá, né? Não é um impedimento. Em relação ao aumento do ITCMD, a gente vem batendo também nessa tecla. Aqui em São Paulo vai aumentar isso daí. Hoje nós temos uma alíquota máxima de 4%, independente de valor. Na verdade, a gente tem uns limites de isenção para imóveis e para doações em dinheiro, que são aí entre 70 e 145 mil, mas a alíquota é de 4% em qualquer situação. Agora, o projeto de lei que está em andamento é para elevar essa alíquota para 8%.
E isso vai acontecer, eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente sabe que os estados estão falidos, não só São Paulo, todos os outros estados, por causa dessa pandemia e da economia terrível que nós estamos vivendo. Então, isso com certeza vai aumentar. E o mais agravante, além de a gente passar para 8% aqui em São Paulo, 8% aí, só para quem não sabe, é a alíquota máxima que se pode cobrar. Qualquer estado pode instituir as suas leis, é o imposto estadual, porém, eles não podem cobrar mais que 8%. E nós temos já, se eu não me engano, 15 estados no Brasil cobrando essa alíquota máxima. São Paulo ainda cobra 4%, Paraná cobra 4%, Minas é 5%, enfim. Ceará, que é 8%, né? O Ceará já é o 8%, exatamente. O Ceará é 8%, Rio de Janeiro é 8%, Goiás é 8%, Pernambuco, se eu não me engano, também é 8%. Os estados já estão elevando aí as suas alíquotas. Só que existe uma situação de uma expectativa que essa alíquota máxima seja elevada para 16% ou até para 20%, através de mudanças vão fazer uma resolução lá no Senado que tem o projeto é isso, aumentar para isso. E qual é uma das justificativas? Tarso, fala aí, qual é a justificativa para essa elevação para 16% ou 20%? Bom, eu acho que é fundo arrecadatório. E outra coisa, todos os países do exterior, as alíquotas são de cerca de 40%, outros países que chegam a 50%. Então você fala, pô, o Brasil não taxa grandes fortunas, o Brasil cobra muito pouco, etc. Pô, coitado consegue comprar lá, às vezes um apartamento no Minha Casa Minha Vida, e aí morre, a família não tem direito a ficar com o imóvel, porque depois tem que pagar o imposto. Então, é justamente por conta disso, por conta do comparativo com as taxas do imposto da morte na Europa, Estados Unidos e tal. Então, esse é um dos principais fatores e justificativas que os nossos queridos políticos vão nos dar para poder aumentar o imposto. Lógico, eles já estão com as suas holdings formadas, eles já estão com os seus patrimônios preservados. E essa informação, gente, essa informação é pública, basta vocês entrarem no site do TSE, que lá tem todo o detalhamento do patrimônio. Então, vocês vão ver que esses políticos, eles possuem empresas familiares, eles possuem holdings. E porque eles não são bobos, eles têm o conhecimento, eles têm a informação, e eles... óbvio que não querem deixar para o Estado nenhum centavo, ou se tiver que pagar, é o mínimo possível, né? Isso então, mesmo. Isso aí. Bom, gente, a gente está aqui, eu espero que a gente tenha conseguido trazer aí bastante informações para vocês. Vamos voltar, né, Tarso, com mais vídeos. Certamente. Eu até te digo que eu prefiro... uma conversa nesse formato para que as pessoas recebam a informação chegue de forma clara, muito nítida, para verem que é absolutamente necessário buscar a sua holding, não hoje, ontem, imediatamente, porque a surpresa da vida, às vezes, não é só a morte, é o aumento do imposto. A pessoa não está sabendo, aí vem a paulada e fala assim, pô, se aumentar de 4 para 8, aí vai querer fazer a holding, porque de 8 pode aumentar para 16 ou 20. Né? Exatamente. Então, aproveitar esse momento agora é o mais importante. Eu acho que as pessoas devem... Se você é alguém que já está pensando em fazer a sua holding, que já ouviu falar, que já tomou conhecimento, então, se mexe. Agiliza o procedimento, procura aí um profissional de sua confiança que consiga fazer o trabalho para você, e não fique dormindo no ponto, não, porque de repente isso daí muda do dia para a noite, sabe? Se isso mudar aí lá no final do ano, o ano que vem a alíquota já está renovada, tá? Então, às vezes você fala, isso aí vai demorar e tal, e o negócio vem. Então, já vai atrás, já procura alguém para poder fazer, porque é uma economia, isso é inevitável, O nosso papel aqui é propagar essa informação. Aí, às vezes, a pessoa tem um advogado de confiança, pode pedir para o advogado entrar em contato conosco, que nós ensinamos o caminho, mostramos como que é o sistema, como é o funcionamento, para que ele possa te atender. É importante que você faça e não deixe o Estado levar
o seu bem, parte do seu bem, e fazer seu filho cair de classe social por conta de uma tragédia familiar, né? Exatamente. Tárcio, foi assim um prazer enorme conversar com você mais uma vez, esse profissional brilhante, parceiraço de todas as horas. Então, fico muito honrada de ter falado com você, de ter te recebido aqui na página do escritório. E eu sei que você tem um canal no YouTube, então passa aí para o pessoal os seus links, né? O seu canal no YouTube, você tem lá o seu espaço no Instagram, aqui no Facebook também. Então, passa para o pessoal aí os seus contatos, as suas redes, para que as pessoas possam te seguir e assistir os seus vídeos, que são incríveis, né? Você faz vídeo todo dia e eu adoro assistir seus vídeos. A diferença de característica é que você é extremamente técnica e eu extremamente despojado, né? Eu gosto de falar por isso que a gente faz a parceria uma maneira assim, bem mais aberta, mas é o meu jeito. Eu não posso nem tentar falar diferente, porque meus amigos vão dizer, tá querendo enganar quem? Então, você gravou esse texto quando, né? A gente passa o que realmente sente. Porque quando eu faço até os vídeos, eu nem ensaio. Eu vou lá, sento, faço e vou embora. Eu vou cuidar das coisas porque a mesa está cheia de papel para cuidar. Esse negócio de sistema de holding, ele está pegando muito. De fato, estão aparecendo muitas pessoas recebendo as informações que nós temos passado e tem trazido trabalho, ocupação, e a gente tem o que fazer o dia inteiro. Às vezes, parar para uma questão ou outra fica até difícil. Então, eu vou passar o meu canal do Instagram, porque ali pelo Instagram você vai ter acesso a todos os vídeos que estão no YouTube, pode acessar por ali, que é o Seu Planejamento Patrimonial. Entrou no Seu Planejamento Patrimonial, você vai ter acesso imediato aos conteúdos de todos os vídeos que a gente colocou lá no Instagram, vai ter acesso também ao nosso site, que é o www.tarciocoutinho.com.br. Por intermédio do site, você vai ter informações, você vai verificar quem são os milionários que se aproveitaram dos sistemas de holding, se aproveitaram dentro da lei, né? É importante deixar isso claro. Informações sobre os principais benefícios que a holding pode trazer em relação à economia e proteção dos bens. E todos os nossos contatos estão ali, tá bom? Então vai no Seu Planejamento Patrimonial, você vai me conhecer melhor, vai ter mais informações, e às vezes até rio um pouco, porque eu sempre falo uma bobagem no meio de um vídeo. Não, vocês não vão se arrepender, é muito bom mesmo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido de alguma utilidade. Então, compartilhem essa live, dividam com os seus amigos, com os seus familiares. Talvez você não esteja no momento de fazer uma holding hoje, porque você está muito novo, mas às vezes os seus pais, os seus tios, os seus avós possam possam estar interessados nessa situação e eles talvez não conheçam. Então, é importante que você compartilhe. Não podem precisar, eles precisam. Não, é verdade. Eles precisam. Continuem seguindo a gente aqui no canal, no Facebook, na página do KJ Advogados. Eu também estou no Instagram, no @CarinaJabur, e também tem um canal no YouTube, Carina Jabur. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham todos uma excelente tarde e um excelente início de noite. Tchau, Nos vemos daqui a pouco, Carina. Até mais. Valeu, obrigado. Alô, pessoal. Tchau, tchau.